Tudo bem por aí? Bom dia a todos. A gente está seguindo o nosso estudo da primeira carta de João, um tempo onde a gente está aprofundando os alicerces da nossa vida nesse período difícil, esquisito, estranho, né? De muitas limitações, privações, mas também de muitas oportunidades. E uma oportunidade que a gente não pode deixar passar é essa de estarmos mais próximos da palavra de Deus, estudando a fundo. Então a gente tira essa meia hora toda segunda, quarta e sexta para estarmos juntos, lembrando, meditando e aprendendo coisas novas também sobre a palavra de Deus. Para você que está chegando agora, enquanto a gente espera o pessoal entrar, nós estamos estudando as cartas pastorais, já fizemos as cartas de Pedro, estamos terminando a primeira carta de João e elas têm sido para nós um alento, um alicerce, porque debaixo dos nossos pés precisa ter uma rocha firme, uma rocha que é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus encarnada e esta palavra lança luz para adiante de nós. Então é o que nós temos feito aqui. Quarta-feira, na nossa última live, nós estudamos o final do capítulo 3 da primeira carta de João. Terminamos nos lembrando a ideia de permanecer nele e nele em nós, né? Quanto mais permanecemos, mais alinhados nos tornamos com o querer e a vontade soberana de Deus, e aí sim se conclui e se realiza aquele verso que é tão mal entendido quando diz que tudo o que pedirmos receberemos. Não é quanto mais a gente obedecer e mais a gente fizer o que agrada a Deus, então Ele vai em troca nos dar tudo o que pedimos. Mas é justamente essa compreensão de permanência em Cristo e Cristo permanecendo em nós. Quanto mais obedecemos por causa dessa permanência e quanto mais fazemos o que lhe agrada, não apenas para agradá-lo, mas porque isso nos é natural, é uma inclinação de quem está em Cristo, mais a nossa mente se torna a mente de Cristo, mais os nossos desejos se tornam os desejos de Deus. E aí o que a gente pede estará perfeitamente alinhado com aquilo que é do querer de Deus. E aí pedir o que é do querer de Deus é ser atendido em nossas orações e petições. É isso que João está ensinando. Ele está dizendo assim, não tem nada melhor do que uma vida de oração quando você está em intimidade com a vontade do Pai. Você deixa de pedir e de insistir por motivos egoístas e pessoais e passa a clamar dentro do ambiente da vontade de Deus. E aí são pedidos atendidos. Amém? Hoje nós vamos ler o começo do verso 4. O meu desejo hoje era a gente terminar o verso 4 inteiro, só que os 6 primeiros versos têm um ensino tão importante para nós que eu acabei voltando atrás. Eu iria fazer o capítulo 4 inteiro hoje, mas eu vou fazer só esses primeiros versos que fala sobre discernimento de espíritos, fala do anticristo. Então eu queria conversar com você sobre esse tema meio polêmico, mas esclarecê-lo para que a gente tenha um real ensinamento produtivo a respeito dele, ok? Então vamos lá, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Quem puder, escreve aí nos comentários, primeira carta de João, capítulo 4, dos versos de 1 a 6, tá bom? Vamos lá, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar?
Deus querido, nós cremos que Tu és o Espírito da verdade. Por isso pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a ter discernimento. Nós oramos para que a Tua palavra nos abra o entendimento, que a Tua palavra nos aqueça o coração, Senhor, nos dê um firme fundamento sobre o qual nossas vidas se alicerçam. Em nome de Jesus, Senhor, guia esse estudo de hoje, nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Gente, quando eu falei que esse texto é polêmico, é porque ele fala deste personagem que remete o nosso entendimento logo lá para o livro do Apocalipse. Ele fala do anticristo. Só que, como eu já lhes alertei em alguns estudos, não lembro se no passado ou no anterior, a gente está entendendo que João ainda não está falando daquela figura apocalíptica, né, diretamente associada com um enviado direto de Satanás. Esse anticristo aqui é a palavra grega antimessias, é aquele que nega o Messias. Então nós não estamos falando de uma pessoa que vem com um encargo satânico criar a batalha final no mundo e na era em que vivemos. Não é essa a referência. Aqui a referência é a um espírito do mundo. Espírito do mundo também não é uma substância imaterial que vaga pela esfera espiritual, né, personalizada no diabo, ou seja lá em quem for. O espírito do mundo, já falamos sobre isso, é esse conjunto de valores, compreensões que geram valores que produzem atitudes que são contrários aos valores do reino de Deus, que produzem atitudes de amor, justiça, ok? O espírito do mundo tem a ver mais com isso. Então, o anticristo é tudo aquilo que nega o Messias, e está presente nesse espírito do mundo. Vamos lembrar do que é que João está falando quando ele fala da negação do Messias. Você lembra que uma das diretivas do apóstolo João aqui, se tiver sido mesmo ele o autor dessa carta, era contra as heresias de sua época, especialmente o gnosticismo e o docetismo. O gnosticismo que comunicava esse dualismo radical, esta divisão radical entre matéria e não matéria, entre vida espiritual e vida terrena, dentre outros ensinos do gnosticismo, essa compreensão de mundo, desta divisão entre o que é do espírito e o que é da carne. Isso era extremamente maléfico para a igreja, isso tinha desdobramentos sérios, como, por exemplo, o desdobramento que dizia que não, Jesus não era homem, Jesus era apenas um espírito, era um espírito que veio com forma de homem. A outra heresia grave contra a qual João está escrevendo aqui, que ele chama de falsos profetas, espírito do mundo, é o docetismo, que dizia, não, Jesus era homem, ele tinha um discurso, uma aparência espiritual, mas ele era homem. E aí tem aquela outra heresia, né, do Cirano, se eu não me engano, esqueci o nome do sujeito lá, mas ele dizia o seguinte, que não, Jesus era homem, só que enquanto homem, ele foi visitado pelo Espírito do Cristo no seu batismo e foi deixado por este Espírito do Cristo, do Messias, na sua crucificação. Então, essas confusões muito naturais do primeiro século, vamos lembrar que no primeiro século não existia o Novo Testamento todo compiladinho, bonitinho, como a gente está na mão. O cristianismo era visto por praticamente todos como uma seita derivada do judaísmo. Você vai ver, por exemplo, no início do livro de Atos dos Apóstolos, que logo depois do evento do Pentecostes, onde o Espírito Santo vem habitar nos discípulos de Jesus, o que é que Pedro e João fazem 3 vezes por dia, como qualquer outro judeu que está em Jerusalém faria? Eles vão ao templo orar. Então, é muito claro que no primeiro século o cristianismo ainda está ganhando uma identidade litúrgica, doutrinária e escriturística, né? Os textos que vão virar escritura sagrada estão sendo produzidos aí no primeiro século. Então, por essa ausência de práticas litúrgicas, doutrinas bem estabelecidas, eles ainda estavam desmamando do judaísmo, né? Por causa disso, era muito comum as pessoas darem ouvidos a essas
ideias possivelmente verdadeiras, mas que rapidamente se mostravam heréticas. E uma forma de se combater essas heresias eram essas cartas corretivas que Pedro, João e o próprio Paulo escrevem para as igrejas cristãs do primeiro século. Então, antes da gente dizer assim, esses cristãos do primeiro século eram tudo doido, eles entravam na onda de que Jesus não era carne, era só espírito, ou não era espírito, era só carne, com algumas aparições do espírito. Não, é porque eles estavam ainda caminhando na construção de uma identidade cristã que hoje nós já temos 21 séculos depois. Tá claro isso? Então, gente, o que é que nos cabe aqui hoje? A reflexão que eu queria fazer hoje aqui com você é sobre o que significa hoje, em pleno século XXI, a gente considerar essa advertência de João, na verdade, do Espírito Santo, através da carta de João para nós, homens e mulheres, né, pós-modernos, ocidentais, leitores da Bíblia, dentro de um cristianismo já bem formatado. O que é que significa para nós ouvir que existem falsos profetas que saíram pelo mundo e eles comunicam esse espírito do anticristo, de tudo aquilo que se reporta anti-Messias, né? que se coloca em ideias anticristãs. É esse anticristo que ele está falando aqui. O que é que significa isso para a gente? Tem uma expressão grega que ele usa aqui, quando ele diz assim, quando ele usa o verbo confessar. Ele fala no verso 2 assim, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Quem não confessa, não procede de Deus. Esse verbo confessar é o verbete grego, olha que interessante, você conhece essa palavra, homologuei. Homologuei. Homologação é aquela coisa quando você carimba e diz assim, é verdade, está feito, está assinado, reconhecido a firma, sacramentado, está homologado. Né? Um acordo judicial só tem valor se for homologado no órgão competente. Então, essa coisa de confessar é muito mais do que simplesmente botar da boca para fora. É quando a gente dá um carimbo com as nossas próprias vidas, dizendo assim, eu confesso, eu homologo com a minha prática, não só com a minha palavra, mas eu homologo com a minha prática que Jesus Cristo veio em carne. E por que essa história de confessar que ele veio em carne? Simples, porque quando a gente lembra que Jesus foi homem, a gente vai lembrar que ele é o projeto de Deus que iria morrer para ser propiciação de pecados, nós já estudamos isso no início desta carta de João, mas que também veio para ser o primogênito de toda a nova criação, aquele primeiro, aquele modelo, aquele exemplo, aquele referencial para o qual todos nós vamos olhar e dizer, esse é o tipo de homem, esse é o tipo de mulher, esse é o tipo de humano que eu preciso ser. Por isso que a gente diz, o nosso alvo é Cristo. Então, confessar que ele veio em carne não é simplesmente abrir a boca e dizer Jesus veio em carne, sim, mas é também a homologação aí, é quando a gente dá essa carimbada, né, da homologação com a nossa própria vida e atitudes. Então, com isso, você há de convir comigo que é muito possível que estejamos reproduzindo um espírito de anticristo, de anti-Messias, todas as vezes que da boca para fora confessamos que Jesus Cristo veio em carne e que é o Messias, portanto, mas nas nossas práticas e atitudes dizemos o contrário. Isto é ser anticristo e anti-Messias. E esse é o ponto que eu queria chegar hoje aqui com você. É uma reflexão muito concreta e atual para nós. Porque uma coisa, e eu diria extremamente superficial e irresponsável, é olhar para esse texto e pensar, o anticristo é do capeta, tá lá, é o outro, nunca sou eu. Isso é superficialidade bíblica, tá? É muito importante nós olharmos para isso e nos fazermos uma pergunta. À luz do que significa ser anticristo, o que nega o Messias, como é que eu, em minha vida prática, posso estar, sem querer, mas posso estar reproduzindo esta postura anticristã, anti-Messias. E aí eu queria te dizer o seguinte, quais são as formas que a gente nega o Messias? Tem a forma explícita e a forma implícita. A forma explícita é quando a gente nega de fato a encarnação de Cristo.
quando a gente olha para o personagem Jesus Cristo no Novo Testamento e diz, isso aí é história, isso é conto da carochinha, isso é história de gente alienada, né? Jesus Cristo é uma figura construída pela religião, etc, etc, etc. Existem evidências históricas, né, do rabino da Galileia, Jesus. Basta ler o historiador romano, que também era judeu, Flávio Josefo. Você vai ver desde lá do 1º século registros históricos deste homem da Galileia que viveu, foi crucificado debaixo de Pôncio Pilatos. E a nossa leitura da fé do Novo Testamento nos traz essa evidência de que Deus o ressuscitou e o fez assentar à sua destra, e a gente entende ao longo de toda a narrativa bíblica de que ele é o Deus que encarnou para cumprir o plano de redenção na história e que vai voltar para então restaurar definitivamente todas as coisas. Amém? Mas uma forma explicitamente de sermos anticristo é quando a gente nega tudo isso. Então tem aí a cultura secularizada que se expressa no ateísmo, no agnosticismo ou em outras expressões de espiritualidade não cristãs. Elas estão explicitamente reproduzindo uma visão anti-messias da figura de Jesus Cristo. Mas uma outra forma, e é com essa que a gente tem que se preocupar, é a negação implícita do Messias. É quando, eu vou te dar 3 exemplos. A negação implícita do Messias, primeiro exemplo, é quando o cristão que está domingo lá na igreja, confessando Jesus, ele veio em carne, ele morreu, ele ressuscitou e eu louvo, etc., ele vira para a segunda-feira e começa a viver uma vida como se Cristo não existisse. O nome disso está lá no 1º século aqui, na verdade começou antes da igreja cristã, vem do gnosticismo, que tem algumas ideias também do platonismo, de Platão, que faz esta divisão e cria uma mentalidade dicotômica, dividida entre o que é espiritual, o que é carnal, entre o que é religioso e secular, né, sacro e sagrado. Então, perdão, sacro e profano, né? Sagrado e o profano. Essa divisão que a gente faz na cabeça, essa vida dupla, esse dualismo, é uma forma de nós sermos anti-messias. Viver domingo com uma compreensão de espiritualidade, onde na segunda-feira essa compreensão não se desdobra em práticas concretas. É o camarada que paga de santarrão na igreja domingo, se bem que hoje ninguém está nem indo domingo, né? Mas no dia lá que for, tem o dia da espiritualidade, mas durante a semana vive como se Deus não existisse. Tá? Então essa é uma forma, essa vida dupla, esse dualismo, essa separação perniciosa, diabólica entre a minha vida religiosa e a minha vida secular. Não existe vida espiritual e vida carnal, existe vida, e a vida é um todo da minha espiritualidade com Deus. A minha crença que se expressa na minha fé com o Senhor, ela é desdobrada em atitudes concretas e em postura ética na minha segunda-feira para frente. Amém, gente? Segunda forma implícita de nós sermos anti-messias ou o anticristo que João está falando aqui, é quando nós negamos a graça. Sabe como é que a gente nega a graça? Quando a gente tenta encontrar estratégias de autossalvação. Nós não somos salvos pela graça, mediante a fé? Não é isso que Paulo diz aos Efésios? Não é isso que a nossa doutrina prega? Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas a gente nega a salvação pela graça e busca uma forma de autossalvação por obras, por acúmulo de méritos. Como se Deus tivesse com um caderninho, um livro caixa lá, todo dia fechando o caixa das nossas obras e colocando estrelinha ou pontinho negativo, né? Somando créditos na nossa vida e acumulando alguns débitos para depois no final do dia traçar uma reta e botar um saldo final ali. E aí a gente acha que quanto mais saldo positivo a gente tiver, mais a gente vai ser aceito, mais a gente vai conquistar o nosso lugar na glória. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas apesar de ser meio cômico, né, é aquele cômico que a gente olha e diz, que besteira, ninguém faz isso. Mas na verdade isso é muito mais presente do que a gente acha. Presente nas nossas próprias vidas. A gente, sabe quando é que isso fica evidente para as nossas vidas? É quando, por exemplo, algo ruim acontece.
uma doença, né? Deus te livre, mas uma doença, uma crise financeira, um estresse relacional grande que gera algum tipo de ruptura, aí você para na sua individualidade, na sua interioridade, simbolicamente olha para os céus e diz assim: oh Deus, leva a mal não mereço isso, por que isso está acontecendo comigo, logo eu, né? Sabe o que isso revela? Isso revela que lá no fundinho, por trás daquele canto mais escurinho ali do coração, vem à tona aquela ideia de que assim, eu sou uma pessoa boa, eu não mereço passar por coisas ruins. Semana passada eu doei cesta básica, eu apadrinho uma criança no projeto social da minha igreja, eu não falto culto, eu divulgo as lives do pastor. Por que isso está acontecendo comigo? Gente, isso é uma forma de autossalvação, através do acúmulo de méritos. Salvação pelas obras, isso não é de Deus. Deus disse: não há nada que você possa fazer para conquistar sua salvação, como também não há nada que você deixe de fazer e fique em débito com o meu amor. Deus nos ama, ponto. Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, ponto final. Foi dádiva, dádiva vem da palavra gratuidade. É algo que não custou para nós nada, custou para Deus tudo, o sangue do seu Filho. Então nós negamos essa obra do Messias, do enviado de Deus, quando nós desprezamos essa graça e tentamos de maneira muito implícita, muito subliminar, fora das evidências da nossa consciência, e lá de trás daquele cantinho escondido vem a ideia de que eu mereço porque eu faço coisas boas. Então esse é o segundo ponto em que a gente pode estar, sem perceber, reproduzindo esse espírito de anticristo, de antimessias. E o terceiro ponto é quando a gente, vamos lá, o primeiro, só para recapitular, é quando a gente nega, vivendo uma vida dupla, cheia de dualismos, tá? É como se Cristo não existisse na minha semana de segunda a sábado, somente no domingo. A segunda forma que eu nego o Messias é quando eu nego a sua obra salvadora, que é a graça de Deus derramada sobre nós, através de estratégias de autossalvação ou autojustificação pelas minhas obras. Mas a terceira forma, e eu acredito que essa ainda seja talvez um pouco mais inconsciente, subjetiva, muito implícita, lá escondidinha, lá dentro, são as minhas estratégias de autossalvação, autojustificação, a partir, guarda essa palavra porque ela é perigosíssima, a partir da autossuficiência. Eu me basto. Se eu estou com um problema, eu resolvo. Se eu estou em alguma crise pessoal, eu vou lá e trato. A gente tem chamado e a gente tem uma vocação que nos é dada por Deus, composta de inteligência, recursos, força física, para ir seguindo na vida e resolvendo nossas pendências e perrengues. É verdade. Mas no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à conquista de vida plena e abundante, isso só vem através da obra salvadora e expiatória de Jesus Cristo. Por que é que eu digo expiatória? Você sabe, apenas para lembrá-lo. Porque o pecado, ele me impede de viver esta plenitude. Eu posso tentar mascará-lo com uma série de recursos que a força do meu braço pode tentar correr atrás para conseguir. Mas o pecado vai me impedir de viver a vida plena e abundante que, pela graça, eu recebo de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que, através de uma postura autossuficiente, eu tento correr atrás de uma carreira bem-sucedida, de uma conta bancária recheada, de relacionamentos preenchedores, todas as vezes que eu tento correr atrás disso em busca de uma autorrealização, em busca de plenitude, vida plena e felicidade última, eu estou tirando Deus do seu lugar de ser a minha fonte única dessas coisas e tentando colocar outras coisas que eu acho que eu próprio posso produzir. Então, quer você queira, quer não, esta autossuficiência é uma forma de nós sermos anticristos, de nós sermos o anti-Messias, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Percebe como isso é sutil e perigoso? A gente fala com a boca, mas a gente
expressa o contrário com as ações, com a postura de vida. Eu queria te indicar 2 livros. Um deles eu emprestei para alguém, não sei onde é que está, mas o outro é esse aqui, ó. Chama-se O Deus Pródigo, tá? Eu só tenho ele aqui em inglês, mas eu sei que, se eu não me engano, a editora Vida Nova fez ele em português, traduziu. É do Timothy Keller, vocês já me ouviram falar muito a respeito dele. O Deus Pródigo fala da parábola do filho pródigo. O subtítulo é Recovering, né? Redescobrindo o coração da fé cristã. Aqui neste livro Deus Pródigo, ele examina com uma didática muito bacana muitas das nossas estratégias de autossalvação. Como a gente confunde a verdade do evangelho de que Deus nos salva pela graça com a realidade das nossas vidas, onde a gente vive querendo salvar-nos a nós mesmos com os nossos próprios recursos. Foi isso que o filho pródigo fez, né? Pai, olha, eu quero a parte da minha herança, porque eu decidi que eu não preciso de você, eu não preciso do aconchego da tua casa. Se eu tiver um recurso pessoal e puder sair pelo mundo, eu vou me virar. Então, a semelhança do filho pródigo, a gente faz isso. Aí o Keller, que é o autor, ele coloca o filho mais velho que fica em casa e diz, um jovem tão perdido quanto o mais novo, porque enquanto o mais novo buscou estratégias de autossalvação na vida mundana, tentando encontrar fontes múltiplas de prazer e satisfação própria, o filho mais velho ficou em casa tentando encontrar salvação da mesma forma por obras, por méritos. Lembra o que o filho diz para o pai? Ô pai, você vai receber, quando o filho mais novo estava voltando, ele disse, você vai receber esse aí que queimou tua grana toda, eu que estou aqui, que nunca te desobedeci, que sempre fiz o que o senhor quis, você nunca me deu nem um cabritinho para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Lembra disso? Isso revela esse coração que é muito meu e muito seu, que a gente acaba negando a messianidade de Cristo, a sua forma decisiva, definitiva e suficiente de nos salvar, buscando fontes de salvação, seja na religião, ou seja nos prazeres ou nas conquistas mundanas. Por isso que eu só li os 6 primeiros versos, porque aqui tem... Voltou aí? Parece que deu uma cortada, né? O meu desejo é que a graça de Deus, então, te alcance, te encha, te batize. Sabe, um batismo da graça é aquilo que vai fazer você se lembrar de algo tão simples, que é o seguinte, olha, Deus em Jesus Cristo já fez tudo que precisava ter sido feito para conquistar meu coração, para me garantir esta salvação, que muito mais do que significar um lugar para onde eu vou, significa o tipo de gente em que eu me transformo aqui e agora. Uma pessoa, uma gente à semelhança do homem Jesus Cristo. Em que tipo de humano eu estou me transformando? Um humano à semelhança do novo Adão, à semelhança de Jesus Cristo, homem. Por isso eu termino esse estudo dizendo o que João fala aqui no verso 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Se Jesus Cristo veio em carne, isso significa muitas coisas. Ele é plano expiatório de Deus. Ele resolveu o seu pecado. Ele te apresentou a graça, a gratuidade da salvação. Disse que você não precisa fazer obras para ser salvo. Você vai fazer obras como gratidão e como consequência desta salvação em Cristo, e porque ele veio como homem, ele figura então como este novo humano, que serve para você como um alvo, como um modelo, para você entender que salvação significa caminhar na direção dele e se tornar o homem que ele foi. Amém? Que então rejeitemos o anticristo que habita em nós, que estejamos atentos para a vida dupla e dualista. A nossa vida é uma. O homem de Deus, a mulher de Deus que você é, precisa estar refletido nas atitudes concretas de segunda a segunda. Que isso nos leve a rejeitar também quaisquer atitudes de autossuficiência. A nossa suficiência vem
do Senhor. Que você descanse nele, se encha dessa graça e da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Santo Deus, louvado seja o teu nome por esta verdade da tua graça, pelo alerta, Senhor, de que o anticristo não está tão distante, tão longe no espaço e no tempo. Esta expressão anticristã, este espírito anti-messias, pode estar, ó Deus, infelizmente, dentro de cada um de nós. Por isso nós te pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos denuncie, porque o Senhor é quem nos faz reconhecer o pecado, a justiça e o juízo. Que o Senhor então nos denuncie todas as vezes que nossas mentes e atitudes especialmente estiverem negando o Senhor. Nós te pedimos, Pai, que estejamos alertas e que o Senhor nos dê a felicidade, Deus, a alegria de compreendermos esta graça que nos batiza, que nos enche e que nos leva mundo afora como instrumentos dela. Nós oramos, Pai, por um dia especial hoje, de descanso para todos que estão curtindo esse feriado, um dia, meu Deus, em que as famílias possam estar juntas, um dia em que a gente esteja refletindo sobre como o nosso trabalho, Senhor, pode glorificar a Ti, hoje que é dia do trabalho. Deus, eu oro também por cura, oro, Deus, por restauração física, que o Senhor proteja os nossos lares, os nossos familiares, que em nome de Jesus o Senhor esteja manifestando a Tua bênção sobre todos os que estão participando desta live agora, sobre todos aqueles que irão vê-la ou assisti-la tempos depois. Pedimos em nome para a glória de Jesus e juntos dizemos amém e amém. Maravilha, meu povo. Louvado seja Deus. Hoje você reparou que eu nem usei aquele recursozinho de ontem, né? Vou aprimorar minha técnica ali, porque ontem, quarta-feira, na verdade, eu quis inventar e acabei me dando mal. Não salvei no final, mas se você está estranhando aí que a live passada não ficou lá, ela está no YouTube da igreja, assim como todas as lives que a gente faz. Essa de hoje, se eu não me engano, já é a número 18, né? Se não me falha a memória. De modo que tá lá, vai lá no YouTube da igreja que tá tudo lá, tá bom? Vou relembrar o livro aqui, ó. Eu botei esse primeiro, que é O Deus Pródigo, tá bom? Ele já está traduzido. E o segundo, ele ainda é mais enfático sobre essas nossas estratégias de autossalvação. Também é do Timothy Keller e ele chama Deuses Falsos, tá? Deuses Falsos. Lembra desses dois livros, O Deus Pródigo e Deuses Falsos. O Deuses Falsos fala da idolatria, como ela é muito mais presente, muito mais próxima da gente do que a gente acha. Vale a pena você ler esses dois livros. Que Deus te abençoe, nos dê um dia espetacular para a glória de Deus. Amém e amém. Forte abraço a todos.